Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Eu quero declarar, Pai amado, que nessa hora todo espírito seja levado cativo ao Teu senhorio. Que os nossos pensamentos, as nossas ideias, sofismas possam se render à cruz nessa hora. Nós baixamos a guarda e nos abrimos, Pai amado, e nos expomos à verdade que vem da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para arrancar e para edificar, para desfazer e para construir. Que o Senhor possa fazer dessa manhã uma manhã de luz e de clareza, Pai amado, acrescentando uma medida maior de graça àquilo que nós temos experimentado do Senhor. Toma nas Tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Toma, Pai amado, cada família. Toma, Pai amado, cada pastor, cada cidade, cada ministério aqui representado. Senhor, que pessoas que entraram aqui nessa manhã aflitas, preocupadas, ansiosas, possam sair daqui, Pai amado, cheio de esperança. Que pessoas que chegaram aqui confusas e perdidas possam sair daqui com clareza daquilo que o Senhor tem para esse tempo. O Senhor nos arranca de uma visão limitada e nos traz clareza para que possamos ver como o Senhor vê. Senhor, que eu não atrapalhe a Tua mensagem nessa manhã. Que o Senhor possa fluir com liberdade, que não haja nenhum tipo de interrupção na comunicação. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Eu queria falar hoje sobre uma liderança míope. A miopia da liderança. Amém? Vamos ler juntos um texto que está lá em Gênesis, capítulo 29, dos versículos 16 ao 31. Gênesis 29, do 16 ao 31. Enquanto você vai procurando aí, e eu vou falar de miopia, eu quero aproveitar para pedir perdão para vocês, que cada dia mais eu estou com dificuldade de enxergar de longe. Então às vezes eu fico 10 horas olhando para alguém para identificar, para poder falar, opa, tudo bem? Que eu não reconheço mesmo. Então se eu não te cumprimentei ainda, você chegou aqui, você me desculpe já de antemão, mas vem até mim e fala assim, pô, sou eu que estou aqui, viu? Porque às vezes eu não sei quem é você. Né? Mas, vamos lá. Melhor você não estar enxergando naturalmente do que você não estar enxergando espiritualmente. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros. Eu gosto de como a Bíblia traduz algumas coisas, né? Mas Raquel era de formoso semblante, formosa à vista. E Jacó amava a Raquel. E disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu te dê a ti do que a dê a outro homem. Então fica comigo. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, fez um banquete. Aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Eu não tenho servido você por Raquel, por que você me enganaste? E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou a Raquel mais do que a Lia. E serviu com ela ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Amém? Todos vocês conhecem essa história. Eu ministrei recentemente aqui na casa uma palavra sobre intercessão, que eu contei, eu falei um pouquinho do aspecto de Esther
né, e da relação de Esther e Mardoqueu como dois tipos de funções diferentes convergindo para o mesmo ministério. E eu explicava que na Bíblia toda figura no Antigo Testamento de mulher era uma representação, é uma figura sombra da igreja. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Vocês são pastores, você sabe quando o pastor fala amém? É só explicando para vocês o evangeliquez. Quando um pastor fala amém, ele está esperando ouvir amém. Quando o pastor fala assim, glória a Deus, o que você está esperando ouvir? Glória a Deus. Daí você sabe que a pessoa está te acompanhando, tá bom? Só para a gente... Tem alguém aqui que é pentecostal? Amém. Aleluia. Então se você quiser dar aleluia da glória a Deus, está liberado, tá bom, irmão? Isso, pode ficar bem à vontade. Mas o que eu queria que vocês guardassem, memorizassem, compreendessem é que o antigo pacto, o escritor de Hebreus, quando ele fala do antigo pacto, ele fala que é um pacto de sombras e figuras. Tudo que acontece no antigo pacto são sombras e figuras, realidades naturais que apontam para um futuro de realidades espirituais. E todas as vezes que você vê no antigo pacto a figura de uma mulher, você está vendo uma representação profética da igreja. Aqui essa história está falando de dois tipos de igreja, de Lia e de Raquel. Lia, a mais velha, Raquel, a mais jovem. Lia tinha um problema de visão, que em algumas versões fala que tinha um olhar tenro, mas na verdade aqui, o que a Bíblia está falando, e quando você estuda o texto, que Lia era uma mulher que tinha miopia, ela tinha um olhar míope, ela não conseguia enxergar direito, ela não conseguia, se você for na tradução, você vê que ela não enxergava de longe, ela tinha dificuldade, ela tinha uma visão distorcida, e ela não era de bela aparência como era Raquel. Jacó, que é uma figura de Cristo, Jacó se apaixona por Raquel, uma pessoa de uma visão pura, uma pessoa que não tinha mácula, não tinha ruga, uma pessoa que aos seus olhos era bela. Agora, quando ele trabalha por ela, e Cristo trabalhou pela igreja, e Cristo deu sua vida pela igreja, mas quando ele trabalha por essa igreja, a estrutura humana, o homem, dá a ele algo diferente do que ele havia trabalhado. O que Jacó recebe como fruto do seu trabalho não era o que ele desejava, era alguém com uma visão distorcida. Essa pessoa com uma visão distorcida não foi o acordo que tinha sido feito, mas foi o que o homem deu a Jacó. Sabe, da mesma forma, Jesus veio atrás de uma igreja que tivesse uma visão alinhada, que tivesse uma aparência formosa a ele e ao mundo. Mas o homem, não Deus, o homem tem entregue a Jesus uma igreja que não é a que Jesus trabalhou. Tem entregue a igreja, tem entregue ao Senhor uma igreja míope de visão, com uma visão distorcida, com uma visão distante da realidade. Não é a igreja que agrada ao Senhor. E por isso ele segue trabalhando por aquilo que ele almeja, e não por aquilo que o homem tenta oferecer. 2 Pedro capítulo 1 versículo 9 diz assim: porque aquele em que essas virtudes não habita, age como quem não pode ver, ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Esse texto de Pedro mostra essa realidade do antigo pacto transfigurado numa realidade espiritual no novo pacto. O perigo das pessoas que não conseguem ver, através do Espírito, que vem distorcido da ótica do Senhor, que vem de uma forma paralela, que vem uma visão particular, fruto das suas próprias lentes pessoais, algo diferente do que aquilo que o Senhor está nos mostrando. Existe hoje no mundo um tipo de igreja como Lia, que entra num lugar de competição para provar o seu valor, que fica produzindo frutos, fica gerando filhos,
para tentar de alguma forma ser aceita por Deus. Mas a igreja que Deus ama, a Raquel dos dias de hoje, não precisa fazer força para ser amada. Ela é desejada pelo Senhor, pelo simples fato de enxergar o que o Senhor enxerga. A igreja que compete, a igreja que expõe seus resultados para ser aceita, não é a igreja que o Senhor está buscando. Essa loucura das redes sociais, essa loucura da busca por seguidores, isso tudo vai acabar. E eu posso te dizer que tem dias contados, porque o Senhor não suporta essa competição. O que Ele está buscando é uma visão alinhada, uma visão alinhada com a sua. O problema não é só uma igreja que tem uma visão distorcida. O problema é quando essa lia se concentra na figura de pastores e líderes. Daí o dano é muito maior. Quando pastores e líderes estão caminhando como Lia, uma visão distorcida, construindo seus próprios ministérios, suas próprias denominações, a partir de uma visão completamente pessoal, daquilo que eles decidiram crer do que é o Evangelho. Não se submetem a um cuidado, a um alinhamento, a uma correção do próprio Espírito. Lucas capítulo 6, versículos do 39 ao 41 diz assim: e dizia-lhes uma parábola. Preste atenção nessa parábola que eu acho incrível. Eu não sei se para você vai produzir o efeito que produziu em mim, mas Deus falou comigo essa semana nessa palavra, de uma forma muito veemente, de uma forma muito forte. Deus mostrou para mim que essa parábola não está falando apenas de duas pessoas sem visão caminhando juntos. Essa palavra é uma palavra para liderança. Esse contexto onde essa palavra é liberada é um contexto de discípulo e mestre, de um líder e de um liderado, de pai e filho. E dizia-lhe uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? E daí ele continua, ele fala assim: o discípulo não é superior a seu mestre. Quantos aqui são filhos espirituais? Quantos aqui são pais espirituais? Tem gente que tem dúvida aqui. O discípulo não é superior a seu mestre. Sabe qual que é o grande problema na liderança? Quando o discípulo começa a achar que ele é maior que o seu mestre. Esse é o grande problema. Quando o discípulo começa a pensar assim: eu estou vendo algo que meu líder não está vendo. Eu estou enxergando melhor do que meu líder. E vou te dizer uma coisa: pode até estar vendo, mas se você não sabe entender a tua condição de filho, esperar o tempo, essa visão sua que pode até estar certa, ela se transforma numa tragédia, por você tentar implantar no tempo errado. A miopia e a cegueira espiritual, ela não está no fato só de como você enxerga. Preste atenção no que eu vou te falar. A miopia espiritual está mais relacionado a como você interpreta do que como você vê. Miopia espiritual na Bíblia está ligado à interpretação daquilo que Deus fala. Quantos de vocês já viram pessoas falando assim: recebi uma palavra profética e por isso eu tomei tal decisão, e o cara fez tudo errado. A palavra profética era de Deus, o que o profeta liberou era de Deus, mas a maneira que a pessoa agiu com a palavra que recebeu foi totalmente errada, porque a sua interpretação destruiu a palavra correta que veio de Deus. Miopia espiritual não é só você enxergar de forma equivocada, é você interpretar de forma equivocada aquilo que às vezes pode ser real. Esse texto está falando de liderança. Não é um texto comum. Pode um cego guiar outro cego? Ou seja, pode um líder míope guiar um povo? Pode um pastor míope guiar um rebanho? Pode um pai míope conduzir uma família? Não, ele vai levar todos para o mesmo buraco que ele está indo. Esse texto está falando de liderança. Agora, do mesmo jeito que um pai, que um líder, que um mestre não pode conduzir os seus discípulos debaixo de uma visão distorcida, seus filhos, discípulos, não podem querer achar que são mais,
pela visão diferente que possuem do seu pai. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Eu estou falando das maneiras quando Deus fala comigo e que às vezes eu acho que é o momento de fazer, e que às vezes eu olho para o apóstolo Hélio e falo assim, mas não é assim. E daí Deus fala assim, baixa a sua bola, baixa a sua bolinha. Esse texto Deus falou comigo, não estou falando de vocês, não estou dando recado para ninguém. E a Leila sabe disso, eu abri meu coração para ela. Foi quantas vezes a gente vai para uma reunião de diretoria, o apóstolo fala isso, e eu falo assim, nossa, mas eu penso assim. Deus falou assim, baixa a sua bola, você pode até pensar assim, sua visão pode até ser boa, mas como filho, aprenda a sujeitar a sua visão a um tempo. A um tempo, porque enquanto você é filho, o tempo é de se sujeitar. O tempo é de obedecer, até que você seja enviado para cumprir algo. O reino de Deus se move com um protocolo de envio. E sabe, existem algumas distorções que eu vejo no exercício da paternidade. As pessoas que depositam a carência e a ausência da figura de um pai natural na figura de um pai espiritual, e também o oposto. Quando se frustram com a resposta que não tem de um pai espiritual e se isolam, e se escondem, e se fecham, falam assim, eu busquei o carinho dele que eu não recebi, agora eu vou caminhar assim, mais distante, na minha. Menino, não entendeu ainda qual é a relação, não entendeu como se constroem as coisas no espírito. Se você é líder e é míope na sua relação de filho, como que você vai guiar um povo e falar sobre paternidade? Vai fazer essa birrinha também com seus filhos espirituais? Se você é pai e é míope, como você vai guiar seus filhos? Se você é esposo e é míope, como você vai guiar sua esposa, sua família? Agora, o grande problema é que as pessoas que são míopes, elas não sabem que são míopes. Eu me lembro, quando eu estava no 3º ano da faculdade de engenharia em Campinas, eu conduzia uma obra com mais de 300 funcionários. E eu era estagiário, mas como o engenheiro daquela obra cuidava de outras obras, eu praticamente ficava o dia inteiro na obra com aqueles caras. E esse engenheiro passava 1 ou 2 vezes por semana, e ele sempre chegava na sala ali do escritório da obra, abria os projetos, e a gente ia ler junto os projetos, para depois sair a campo e ver, e verificar se o que estava sendo feito estava exatamente de acordo com o projeto. E numa hora que ele estava abrindo o projeto, eu estava assim em cima da mesa, bem perto da planta. Ele falou, Cristiano, você enxerga bem? Você não precisa de um óculos? Eu era novo, estava com 19, 20 anos, 3º ano da faculdade de engenharia. E ele olhou para mim e falou, Cristiano, você não está precisando de um óculos? Você está olhando tão... Eu falei, eu não, nunca usei óculos, vejo bem, não preciso de óculos. Daí ele olhou para minha cara e falou assim, mas você viu como você está lendo de perto? Você não quer, faz um exame de vista. Eu falei assim, cara, eu não preciso, eu não... E eu ainda peguei meio mal, falei, estou com 19 anos de idade, o cara achando que eu preciso de óculos, né? Daí eu cheguei final de semana, vim para Taubaté, contei para o meu pai e para minha mãe, eu falei assim, fui ler uma planta lá, o engenheiro falou que estou precisando de óculos. Meu pai falou, por que você não faz um exame? Daí eu falei assim, custa nada, né? Só para mostrar para ele, não tenho nada mesmo. Cara, fui fazer o exame, eu tinha 2,5 graus de astigmatismo. E eu não sabia. O dia que o meu óculos ficou pronto, e eu coloquei, e falei, caramba, agora eu consigo ver com mais clareza as coisas. Eu via, até hoje, né? Hoje o meu grau aumentou um pouco, mas o astigmatismo, você vê tudo embaçado. E eu não sabia, porque eu nunca tinha colocado um óculos. Quando eu coloquei, que eu fui ver que a minha visão era embaçada. Sabe, eu estou falando com vocês nessa manhã, e vocês devem estar olhando, pensando assim, que interessante essa história da miopia na liderança. Isso daí casa bem na vida do meu líder, isso aí casa bem na vida e tal. Mas às vezes você não consegue se enxergar como um míope, porque você não sabe que você é. Quem não tem uma visão clara, não percebe que não tem. Até que você seja exposto pela luz do Espírito a uma realidade que você não conseguiu ver, você acha que está vendo certo, mas você está vendo de forma embaçada. Miopia
ela não diz respeito só ao que você está vendo, mas à interpretação do que você está vendo. Porque você pode estar vendo com uma interpretação errada e achar que está vendo certo. Esse texto de Lucas que nós lemos diz respeito a isso. Essa cegueira do discípulo que olha o seu mestre e fala assim: eu acho que eu sou maior que ele, porque eu estou vendo melhor que ele. Míope. Se você não entende os protocolos de Deus, se você não entende as etapas que precisam ser construídas na vida, se você não entende a necessidade de espera, todo o processo quebrado, depois ele vem a te quebrar. Todo protocolo rompido te pega mais à frente. E eu estava falando para vocês daquele texto que eu nem ia explicar para vocês na hora da oferta, mas aquele momento que Paulo parte de Jerusalém a Roma, é um texto muito incrível, porque depois Paulo escreve sobre isso, a esse contexto. Quando ele chega em Roma, quando ele vai preso, ele escreve a carta aos Filipenses, e ele começa a relatar o que aconteceu com ele no caminho. Só que Paulo tinha uma visão aguçada, Paulo tinha uma visão muito clara da vida, a partir das realidades do Espírito. E sabe, tem um momento que Paulo fala algo na carta que eu acho incrível. Ele fala assim: como eu gostaria que vocês vissem da mesma forma que eu vejo. Sabe, eu acho que esse é o sonho de qualquer líder, esse é o sonho de qualquer pai. Como eu gostaria que vocês, meus filhos, vissem da mesma perspectiva que eu vejo. Por que tais situações eu trato da maneira como eu trato? Por quê? Porque quando os filipenses recebem a notícia que Paulo estava preso, eles falam: ih, ferrou, perdemos nosso líder, agora acabou tudo, estamos lascados, Paulo foi preso. E Paulo estava lá escrevendo cartas e falando assim: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Foi necessário que eu tivesse passado por todas essas situações para que o evangelho chegasse em Malta. Vocês não acreditam o que aconteceu, o quão esse naufrágio foi precioso. E os seus filhos estavam assim: cara, acabou, o que está acontecendo? Dá tudo errado na vida de Paulo. E Paulo falou: não, vocês estão vendo de uma visão distorcida do que eu estou vendo. Eu estou enxergando a partir do Espírito, vocês estão enxergando a partir das dores, das realidades naturais, daquilo que aflige a tua alma. E se espera que um líder tenha uma visão mais ampla do que os seus discípulos. Todo o nosso problema com o Evangelho não tem a ver com Deus, nem com a palavra, mas pela maneira que nós interpretamos Deus e sua palavra. Todas as heresias, elas nascem de uma interpretação equivocada do que Deus e do que sua palavra nos dizem. Como que nós interpretamos o que Deus faz nas nossas vidas? Como você interpreta as mudanças de agenda de Deus na sua vida? Como você interpreta as realidades onde você perde o controle da sua vida? E quando você perde o controle da sua vida e é julgado pelas pessoas em função da situação que você perdeu o controle. Eu vivi isso muito tempo. Alguém já passou por algo assim? Você não fez nada intencional, mas você perdeu o controle. Deus arrancou o controle da tua mão e você é julgado por isso? Alguém já passou algo assim? Poucas pessoas. Paulo viveu isso. Paulo estava num navio recorrendo a César. De repente esse navio naufraga. As pessoas desse navio já estavam achando que Paulo era como Jonas. Já estava todo mundo olhando para Paulo assim, falou: meu, esse navio afundou por causa desse cara, ele falou que isso ia acontecer. Daí de repente eles vão dar numa ilha chamada Malta. Paulo chega nessa ilha, mal visto pelas pessoas da tripulação. E ele chega nessa ilha e os caras da ilha começam a olhar para ele e falam assim: meu, isso aí é tudo bandido, é tudo gente que não vale nada, porque já está sendo transportado, acorrentado com o centurião romano. No meio disso o navio afunda. Daí, para piorar, Paulo chega e vai fazer uma fogueirinha, que eles estavam com frio, e uma serpente pica o braço de Paulo. Quando eles viram essa cena, falaram assim: agora, sentença final,
a voz do povo sobre Paulo. Isso aí não presta, isso é um assassino, a gente tem que arrancar esse cara daqui logo, porque esse cara vai trazer maldição para a gente. A vida do cara é uma tragédia, ele está sendo transportado como prisioneiro, o navio afunda, ele chega na ilha, a serpente pica o braço dele. Você já passou momentos onde as pessoas começam a te criticar pelo que está acontecendo na sua vida? Oh, que bom, vocês não acontecem nada de ruim com vocês, ô povo abençoado. Tá bom, eu me identifico com essa história, se você não se identifica, eu me identifico. Mas eu sei que aconteceu isso com o Paulo, e todo mundo olhando e falando, meu, dá tudo que dá de errado, dá com esse cara. E os caras da ilha já estavam vendo um jeito de tirar Paulo de lá, até que passa, no Hilton, foi questão de minutos. Vai passando o tempo, os caras falam, mas ele não morre? A serpente picou o cara não morre? E daí vai passando o tempo, Paulo não morre. Passa alguns minutos, ele não morre. Passa algumas horas, ele não morre. Daí já estão começando a chamar, será que ele não ora por alguém que está doente aqui? Ele ora por um cara na ilha que estava doente, que era o Bambambam. E o cara é curado. Daí o povo que estava falando assim, mata esse cara, tira esse cara daqui, começa a falar assim, esse cara é um Deus. Esse cara é um Deus, vamos falar para ele ser Senhor sobre nós aqui na ilha. Esse cara vai ser o deputado da ilha. Esse cara é o cara. Meu, numa questão de horas, as mesmas pessoas que queriam matá-lo foram as pessoas que falaram que ele era Deus. Se você tem uma visão distorcida da vida baseada na opinião das pessoas, você fica louco. As pessoas mudam a opinião a teu respeito em virtude das situações que acontecem com você. Deus não. Deus não olha você a partir das circunstâncias que você está vivendo. Há uma história sendo construída. Enquanto essa história não acaba, você não pode julgar o que Deus está fazendo. Sabe o que eu queria te dizer? Que a vida baseada na popularidade embaça a tua visão. Anota isso aí. Você que está buscando seguidores nas redes sociais. Você que posta videozinho para ganhar seguidor no Instagram. A vida de popularidade, ela embaça a tua visão. Você postou um vídeo, deu bastante curtida, você fala assim, opa. Você postou um vídeo, deu pouca curtida, daí você vai se movendo a partir da popularidade. Ela embaçou a tua visão, você já se corrompeu, já era. Quantos líderes com visão embaçada? Quantos líderes para agradar, para produzir conteúdo que agrada o povo? Deixa eu te perguntar, diante das situações que você está vivendo, qual é a tua visão sobre o assunto que você está vivendo? Dos pastores que eu cuido, eu posso dizer, eu percebo nitidamente, quando eles vêm compartilhar seus problemas, seus derrotas, seus fracassos, seus sucessos e as suas vitórias, como muitas vezes há um abismo entre a visão que eles estão tendo da situação e o que Deus está querendo produzir naquela situação. O que você vê no meio do problema financeiro que você tem enfrentado? O que você vê, o que você está vendo quando começam a acontecer conflitos no meio do teu ministério? Qual é a visão que você tem quando isso começa a acontecer? Quando parece que os recursos não entram, parece que o aluguel ficou mais caro, as pessoas parecem que encurtaram a mão, o dinheiro não chega, as situações vão apertando, parece que todo mundo que se ensinou por anos não cresce, não amadurece. Algum pastor já vivenciou isso? Qual é a sua percepção? O que você está vendo quando isso começa a acontecer na igreja? Você vê caos, você vê problemas, você consegue ver Deus trabalhando na tua vida? O que você consegue discernir? Porque muitas vezes nós estamos com a visão embaçada, você só olha a situação, você não consegue ver além disso. O que você vê quando as pessoas não te compreendem, te perseguem e te maldizem? Você começa a levantar a oração e fala, o diabo está furioso? Quando eu ouço pessoas falar isso, cara, não entendeu nada, não tem nada a ver com o diabo. O diabo está sentado na sarjeta e fala assim, tudo eu, e os pastores achando que é o diabo. Não é o diabo. O que você está chamando de diabo é Deus trabalhando na tua vida. O anseio de Paulo era que os meus filhos possam ver como eu vejo. Vamos ler um texto que está lá em Filipenses, quando Paulo escreve a visão dele
a respeito de tudo que aconteceu? Vamos ler junto? Olha qual era a visão de Paulo, enquanto estava todo mundo preocupado, enquanto todo mundo estava achando, já era, Paulo foi preso, Paulo naufragou, e agora? Daí ele escreve da prisão essa carta, capítulo 1, versículos do 12 ao 30. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para um proveito maior do Evangelho. Olha a visão de Paulo. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que me importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha qual era a dúvida de Paulo. Mas de ambos os lados eu me sinto em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo no mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, e agora ouvis estar em mim. Esse texto de Paulo, ele responde algumas questões básicas da fé cristã. Esse texto de Paulo responde a o que tem valor na nossa vida. Tem três questões, se você puder anotar, anote, são três questões importantes na vida de toda pessoa, e principalmente de todo ministro. São as coisas que não têm importância, mas nós damos importância. Anote isso. Esse texto do capítulo 1 de Filipenses responde a essas questões da vida. As coisas que não têm importância, mas que nós damos importância. Segundo, o que escolher? Quantos já se viram diante de situações? O que eu escolho? Devo ir ou devo ficar? Paulo se vê numa questão dessa muito mais profunda que a nossa. Às vezes a nossa é uma mudança geográfica, às vezes a nossa é uma mudança do prédio da igreja, às vezes a nossa é uma mudança profissional. Paulo está numa mudança muito mais profunda. Será que eu abro mão da minha vida para estar com Cristo ou permaneço para dar fruto entre vós? Mas esse texto de Filipenses 1 traz resposta a essas questões da vida. As coisas que não têm importância, que damos importância, ao que escolher. E terceiro, o verdadeiro significado das coisas que acontecem na nossa vida. O verdadeiro significado do que acontece na nossa vida. A minha e a tua capacidade de experimentar uma vida plena, ela está na maneira que nós enxergamos e enfrentamos as adversidades.
Você quer saber se uma pessoa vai ser pleno na vida? Perceba como ela reage às adversidades. Por quê? Porque adversidades nós sempre vamos viver. Quantos aqui tem pelo menos 5 pessoas que você ama muito na sua vida? Levanta sua mão. Vocês estão bons até, né? Tem gente que não... Quantos aqui tem mais de 10 pessoas que você ama muito na sua vida? Por que eu estou falando essa pergunta? Porque todos nós, quando temos pessoas que amamos, pode estar tudo bem com você. Se tem algo acontecendo com alguém que você ama, você vai estar sempre numa situação com o coração apertado. Quantos aqui são pais e têm filhos? Quantos de vocês já pensaram assim: eu tiraria esse problema desse meu filho e viveria para mim se eu pudesse poupá-lo disso? Quantos já passaram isso? Todas as vezes que nós temos filhos, o problema dos nossos filhos se torna nossos problemas. E sabe o que acontece? Se você não sabe lidar com problemas, você nunca vai ter uma vida plena. Você sempre vai se aconselhar e alguém vai perguntar: como você está? Ai, pastor, me ajuda. Porque meu filho, porque meu outro filho, porque o 5º filho, porque o 6º filho, porque a minha nora, porque o meu neto. Pastor, daí você já está velhinho, fala assim: e aí, meu irmão, como que você está? Tá mais... Não, agora o meu bisneto, pastor. Você nunca vai ter descanso na vida, porque você não entendeu como lidar com os problemas. E problemas não tem a ver só com você, tem a ver com quem você ama. E nós não entendemos como Deus quer que nós lidemos com os problemas. E se você é pastor e ama as pessoas, então já era. Sua vida vai ser estresse, depressão. Ai, não aguento, porque o povo. Cara, aprenda a lidar com os problemas. Reage. Deus nos deu uma vida plena. Plena. Se você assistiu a palavra que eu ministrei nesse domingo, eu falei da experiência que eu tive voltando de São José do Rio Preto. Eu cheguei na quinta-feira para ministrar em São José do Rio Preto. Quando eu cheguei lá, minha mãe recebo a notícia que minha mãe tinha sofrido uma fratura no fêmur. Meu coração se apertou, se angustiou. Meu irmão estava em outro país, só estava minha irmã aqui. Eles não têm plano de saúde. Eu falei: cara, o que a gente vai fazer? Eu pensei assim: vou pegar um avião e vou voltar para ajudar minha mãe. E meu coração aflito. E o Senhor falou assim: calma, deixa eu ser Deus na vida dos seus pais. E daí Deus começou a ministrar para mim uma palavra de quando Paulo falou a primeira carta aos Coríntios. E ele se sentiu muito pesado nas palavras. E daí ele envia Tito para saber como os coríntios tinham reagido à carta que ele havia enviado. E daí ele marca com Tito um encontro em Troade, para que ele pudesse receber de Tito um feedback de como estava a igreja em Corinto, porque ele estava com o coração apertado, preocupado. Será que eles entenderam a correção que eu mandei? Será que eles entenderam que eu falei firme com eles, mas foi por amor? E nessa angústia, nessa preocupação, a palavra diz que ele chega em Troade, e Deus tinha uma porta aberta para Paulo em Troade. E Paulo não entra pela porta aberta porque o seu coração estava muito angustiado. E o texto é claro em dizer isso: não entrei pela porta que Deus abriu, porque o meu coração em muito pesava pelos coríntios. Uma situação que naquela época um WhatsApp resolvia. Era só Tito ter mandado assim: Paulo, está tudo beleza. Ele já tinha entrado pela porta de Deus. Sabe, as nossas emoções podem nos roubar do propósito. Os nossos sentimentos podem nos privar da vontade de Deus. Porque às vezes a gente não entende que apesar de amarmos, nós não temos o controle sobre a vida das pessoas que amamos. E se nós não formos livres, inclusive de quem nós amamos, nós não estamos aptos ao ministério. Forte isso, né? Se nós não formos livres, inclusive de quem amamos, nós não estamos aptos. Porque se Deus abre uma porta para você e fala assim: eu não posso ir porque a minha avó... Porque Deus fala assim: pô, você está disponível ou não está? Você vai deixar eu ser Deus na sua vida? Ou eu não sei, quando eu abri essa porta para você, que a sua avó estava assim? Ou eu não sei, quando eu abri essa porta para você, da situação do teu filho? Ou você acha que eu não sou Deus na tua vida? Ou você quer me explicar todas as coisas? Essa mais ou menos foi a indignação de Deus com Jó.
que o texto que o Brizola mais ama na Bíblia, né? O Rafael que gosta também do texto. Como que Deus pergunta para Jó: Jó, você sabe como que o leite chega na teta do que, ô Brizola? Da cabra. Olha, esses dias a gente perguntou para ele: qual que é o texto que você mais ama na Bíblia? Ele falou assim: o texto que fala que Deus sabe a hora que o leite chega na teta da cabra. Eu falei: cara, que cara incrível, que texto maravilhoso. O cara me solta uma pérola dessa no carro, eu, o Rafael e o Michel começamos a rachar de rir. Falei: da onde que o cara tirou isso? O texto que ele mais gosta da Bíblia é o texto que o leite chega na teta da cabra. Ai, Brizola, você é terrível, cara. Você quebrou até o que eu estava falando aqui, velho. O fato é que Deus tem uma agenda para nós, que muitas vezes é diferente da nossa. É uma agenda maior, é uma agenda melhor, que nós não conhecemos, mas que nós não podemos controlar. Viver com Deus é abrir mão de ter o controle da vida. E não ter o controle da vida não tem só a ver com assuntos ministeriais, é entender que isso está valendo para tudo. Eu não tenho controle de como você me trata. Eu não posso controlar o que você pensa a meu respeito. Eu não posso controlar se você como filho está o tempo todo me julgando. Mas eu posso controlar a maneira que eu reajo, a maneira que você me trata. Eu posso controlar a maneira que eu decido interpretar como você me trata. Eu posso ser uma pessoa que me torno doente de tentar interpretar você sempre para o mal. Ele olhou desse jeito porque ele não gosta de mim. Ele fez isso porque ele não quer assim. O AP me respondeu só ok. Quando eu mandei um texto desse tamanho ele não me dá atenção. Você pode ser um mimimi desgraçado de chato, ou você pode entender e interpretar, falar assim: não, ele deve estar correndo, mas eu sei que apesar dessa resposta curta ele me ama. A sua interpretação pode ser o que causa bons relacionamentos ou maus relacionamentos. Como você interpreta as pessoas. Você não tem controle das pessoas, da maneira como elas te tratam, mas como você interpreta, você tem. José nunca teve controle sobre o que os irmãos podiam fazer a ele, santo. Você imagina, você tem uma casa, uma família com muitos irmãos. Você imagina um cara ser perseguido, ser jogado fora, ser lançado numa cova, vendido como escravo, e chega para o pai e fala assim: seu filho morreu. Ele não tinha controle sobre isso, mas ele tinha controle em como ele poderia interpretar todo o mal que sobreveio a ele. Sabe como José interpretou tudo o que aconteceu com ele? Abra sua Bíblia em Gênesis 45. José é um símbolo de Cristo. Como você interpreta, como você vê, como você enxerga o jeito que as pessoas te tratam. Se você passasse o que José passou, você ia estar até hoje brigado com seus irmãos e ia querer matar todo mundo. Se sou eu ou se sou você, era uma guerra, era um de um lado, um do outro. Olha o que José fala em Gênesis 45, do 4 a 5. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas não vos entristeçais, nem vos amedronteis, porque me terdes vendido para cá foi para preservar as vossas vidas, que Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que ele fala quando ele encontra aqueles que o venderam como escravo? Aqueles que tentaram a sua morte? E de repente os irmãos chegam e falam: meu, quem que é o rei aí do Egito? Quem que é o bambambam? É o nosso irmão, velho. Ferrou pra gente. Estamos lascados. A hora que ele olhar aqueles que tentaram matar ele, e agora ele está nessa posição, ele manda tudo aqui. Daí José fala: pode chegar, não precisa ter medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei como vocês interpretam o que vocês fizeram para mim, mas a minha interpretação é: Deus me enviou na frente para guardar a vida de vocês. Aplauda ao Senhor. Aleluia.
O significado, a interpretação é baseada na visão que nós temos da vida. Se você está bem, se a vida de Cristo habita você, se a natureza daquele que é bom habita você, os seus olhos serão bons. Mas se a natureza que habita em você é caída, egoísta, tudo que você olhar vai ser interpretado por essa ótica. Ó céus, ó Deus, por que eu? Por que ele me trata assim? Por que ele não me dá atenção? Por que isso? Por que meus filhos são assim? Por que a igreja... Tudo conspira contra aquele que vê de forma embaçada. Nós muitas vezes como pastores nos afastamos do senhorio de Cristo, porque não sabemos interpretar suas movimentações na nossa vida. Quando Paulo chega a Roma, a frase que mais se ouvia na rua era: César é o Senhor. Isso era como um ditado popular. E Paulo começa a dizer assim: Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, pastor, falar Jesus Cristo é o Senhor dentro da tua igreja no culto de domingo é fácil. Falar Jesus Cristo é o Senhor quando o cenário é de oposição é que prova se de fato Ele é o Senhor. Uma coisa é falar Jesus Cristo é o Senhor, outra coisa é deixar Ele ser o Senhor. É que a verdade é que muitos de nós, como ministros, a gente começa a tocar a vida, o ministério, e a gente deixa Jesus lá para trás. Ele se torna coadjuvante na igreja que é dele, no ministério que é dele, na obra que é dele. E as nossas orações expressam isso. Se você observar as suas orações, elas são todas invertidas. É um monte de gente dando ordem ao Senhor o tempo todo. Ele é o Senhor, mas quem dá ordem para Ele somos nós. A gente tem uma senhorinha, a dona Diomar, que trabalha com a gente há quantos anos lá em casa, amor? Uns 15 anos. Dona Diomar é uma senhorinha que já se tornou minha vozinha lá em casa. Trabalha com a gente há 15 anos. Ela é nossa funcionária, nossa colaboradora doméstica. Você imaginou eu chegar em casa e ela falou assim: Cristiano, por favor, agora você lava a louça para mim? Cristiano, faça comida que eu estou com fome e eu gostaria de comer isso hoje. A dona Diomar me dando ordem em casa. É assim que eu vejo alguns pastores lidando com o Jesus que eles chamam de Senhor. Eles chamam Jesus de Senhor, mas se colocam na posição de quem dá ordem o tempo todo. Olha o seguinte, Jesus, ou você me tira dessa situação, ou você cura, ou você tira esse irmão que está me perseguindo na igreja. Mas calma aí, fui eu que coloquei ele aí, agora você está mandando eu tirar? Sabe, eu creio que a pandemia e os dias que nós estamos vivendo, Deus tem trazido para nós um aprendizado, um caminho de volta, a um lugar de entendimento do que é o senhorio de Cristo. Deus tem que limpar a nossa visão nesses dias, irmãos. Eu queria que você refletisse algo: se o Senhor te permite os conflitos profissionais que você está vivendo, se Ele permite o nível de afronta que você está passando, se Ele permite que o barco naufrague, não permita somente que os seus olhos se confundam, que a sua visão seja alimentada pelo teu ego com o sofrimento. Tem pessoas que no meio dessas situações, elas vão alimentando a sua visão e a sua interpretação da vida a partir do seu ego, do seu sofrimento. Não permita que o amor romântico de quem te ama comece a massagear a sua dor e te roube a visão. Nós não precisamos, no meio dos processos, de tapinha nas costas. E aí, ó, estamos juntos, hein? Esses dias eu estava falando da diferença de intercessor e de pessoa que ora. Tem pessoa que fala assim: vou orar por você. Tem pessoa que intercede por você. A gente não precisa dessas frases do tipo: ó, conta comigo, hein? Ó, Deus te abençoe, hein? Ó, Deus vai te justificar, hein? Sabe, parece Pedro falando a Jesus: ó, não vou deixar você ir para a cruz, não. Pode acontecer o que for, conta comigo, ó, é nós, Jesus. Jesus olha para ele e fala: cara,
Afasta-te de mim, essa sua vozinha aí é do diabo. Porque as pessoas que mais podem atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida são as pessoas que nós amamos. Uma pessoa que você já tem uma distância, que você já sabe que não te ama, você não dá crédito ao que ela fala. Mas quando é uma pessoa que te ama e fala assim: ai amor, não vai não. Ai, eu não queria que você fosse. Calma aí, você não querer é uma coisa, você entende que eu devo ir é outra. Quantos estão entendendo? Eu tenho alguns pastores que eu tenho cuidado no Japão já faz algum tempo. E já passou dos pais, agora estou cuidando dos filhos. E Deus tem feito algo lá no Japão, do outro lado do mundo. E essa próxima semana eu preciso ir até lá. Preciso encontrar o pastor Luiz Carlos, a pastora Margarete, estão vivendo um período difícil. Pastor Roberto, a pastora Nancy. Vou encontrar a pastora Vera. Eu vou encontrar alguns pastores lá. E a semana que vem é aniversário de casamento de 23 anos meu e da Leila. É aniversário da Leila. Desde que nós começamos a namorar, ela tinha 15 anos de idade. A gente nunca passou um aniversário longe. Mas eu falei para ela: eu preciso estar lá. Ainda que no meu coração eu falo assim, é uma data especial, mas a gente vive algo tão precioso que não é, essa data não é mais importante do que a necessidade que eu tenho de estar lá com meus irmãos. Quando eu estava lá em São José do Rio Preto, Deus me falou assim: da tua mãe eu cuido, se você cuidar daquilo que eu estou te pedindo. E Deus colocou meu coração no meu lugar. Porque às vezes o que mais pode atrapalhar o que Deus tem nas nossas vidas a cumprir são as pessoas que nós amamos. A voz de Pedro para Jesus é uma voz profética. A voz de Pedro pode ser a voz do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua filha. Agora eu não estou falando também de alguém que não chegue num consenso e fala assim: ó, se querendo ou não querendo eu vou. Não, não é isso. Eu estou falando de uma vida, de uma família que anda em equilíbrio e que consegue entender juntos que a vontade de Deus é superior a qualquer vontade pessoal. Atos capítulo 20, versículo 24, tinha que ser o texto básico de todo ministro. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo está falando? Minha vida inclui tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu amo. Paulo está falando: tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu amo não tem valor para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão que me foi proposta. Paulo está falando que tudo que é de mais precioso para ele está disponível ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é o que Abraão disse para Deus quando ele pediu Isaque: tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu é teu. Sabe o que vai acontecer com alguns de nós? Deus vai precisar nos desconectar de alguns vínculos emocionais que nos impedem de avançar. Para que você avance para uma próxima estação, você precisa estar totalmente livre das interferências externas. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas, desde que nós entregamos a nossa vida a Cristo, elas têm a ver com o avanço do Evangelho e não conosco. E se você não entendeu isso, você vai ter dificuldade para responder algumas perguntas. Por exemplo, você se decepciona quando Deus não responde às suas orações? Você se decepciona quando as coisas não saem como você espera? Como você reage quando as pessoas te tratam de uma maneira como você não gostaria de ser tratado? Se você não sabe responder essas perguntas, ou se a sua resposta é sim, me decepciono, você não entendeu o que é o avanço do Evangelho. Porque o avanço do Evangelho não tem a ver com você, nem com as realidades externas, mas do quanto Cristo cresce em nós,
de quanto Cristo cresce em nós, nas situações boas ou nas situações ruins, porque todas elas contribuem para um propósito. Eu quero só ler um último texto e a gente vai finalizar esse primeiro momento. Hebreus capítulo 5, versículos do 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes, preste atenção, indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, mas ainda estão precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Quem precisa se alimentar de leite é criança, que não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir o bem e o mal. Sabe o que me assusta? São pastores que não têm discernimento do bem e do mal. Esses dias eu tenho dado bastante ensino sobre bem e mal. Não a partir da nossa ótica, a partir da árvore da vida. Aquilo que você chama bem, muitas vezes te é mal. Aquilo que você chama mal, muitas vezes é bem de Deus, porque perdemos a capacidade de discernir bem e mal. Isso está ligado à imaturidade. Isso está ligado ao pouco exercício da fé. Até porque a nossa interpretação do que é fé também é errada. Tem gente que fala assim: você não duvida, quem duvida não tem fé. Isso não é verdade. Você ter dúvidas no meio do processo é super natural. O Watchman Nee tinha uma frase que eu gosto demais. Ele falou assim: fé não é ausência de dúvida, fé é triunfar em meio à dúvida. Fé é quando você decide avançar, mesmo que você não entenda as realidades que estão diante de você. Quantos de vocês têm certeza do dia de amanhã? Eu não tenho. Eu não sei muitas vezes a solução que Deus vai dar para as situações que eu estou vivendo. Isso me traz dúvida. Mas eu decido pela fé triunfar no meio da dúvida e prosseguir. Então não importa se você teve dúvidas, não importa se você pensa assim: nossa, eu acho que eu tô balançando na fé porque eu duvidei. Não, muitas vezes a dúvida faz parte desse processo. Ou você acha que quando Pedro foi chamado para caminhar sobre as águas, ele não teve um momento de dúvida: vou ou não vou? E aonde se manifestou a fé? Quando ele vence a dúvida e caminha. Não tem problema ter dúvida, o problema é se a dúvida te paralisa. Quando você decide romper sobre a dúvida, a fé triunfa. E o que Deus tem nos chamado nesses dias é para triunfar sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos temores, ter a humildade de baixar a guarda e se permitir ser conduzido, ser corrigido, entender que a humildade e há um lugar de proteção em ser cuidado, de não querer entender todas as coisas e se contentar muitas vezes numa estação em obedecer, porque há um tempo para todas as coisas. E se um filho não consegue entender a visão de um pai, ele vai colidir de frente, e essa colisão de frente é nociva. Então, ainda que você possa estar tendo uma visão correta, se a tua interpretação do momento de se colocar ela é equivocada, você vai ter problemas. Se coloque de pé. O Senhor quer ajustar a nossa visão nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer por esse momento e te pedir: Espírito Santo, continua operando, continua construindo. Que o Senhor possa preservar esse mesmo Espírito nesse lugar. Eu percebo a Tua presença fluindo, nos ensinando, nos libertando. E que assim o Senhor continue em cada conversa, no trabalho com as mulheres, no que está acontecendo com o Next, e também conosco aqui, com os homens, com aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor tenha liberdade de prosseguir aquilo que o Senhor iniciou nessa manhã nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?